Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais dessa semana de Instituto de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu sou o Gustavo Pedrosa e convido você a estudar comigo as sessões 115 a 120. Lembrando que se você é um aluno de classe do Instituto, por favor, acesse a descrição do vídeo e marque a sua presença. Essa sessão 115 o profeta identificou como uma revelação dada em Far West, tornando conhecida a vontade de Deus concernente à edificação daquele lugar e da casa do Senhor. Far West, Missouri, tornou-se o ponto central de reunião no Missouri depois que os santos receberam uma petição para deixar o condado de Clay, que serviu como refúgio temporário após a ação da multidão que os expulsou do condado de Jackson. Essa seção é mais conhecida como a revelação que fornece o nome oficial da Igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nos primeiros anos de sua existência, a Igreja era chamada de a Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo e a Igreja de Deus. Isso causou alguns problemas para os missionários, pois muitas congregações usavam esses nomes. Para se distinguirem, os membros começaram a se referir à igreja como a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Essa seção foi publicada pela primeira vez no Elders Journal, em agosto de 1838. Foi incluída na edição de 1876 de Doutrina e Convênios. Versículo 1 da seção 115, então. Em verdade, assim vos diz o Senhor, meu servo Joseph Smith Jr., e também meu servo Sidney Rigdon, e também meu servo Hiram Smith, e vossos conselheiros que são e serão designados daqui em diante. Naquela época, Sidney Rigdon e Hiram Smith eram, respectivamente, primeiro e segundo conselheiros do profeta Joseph Smith na primeira presidência da igreja. Hiram foi designado como segundo conselheiro no lugar de Frederick G. Williams em 7 de novembro de 1837. Além dos 3 membros da primeira presidência mencionados nesta revelação, conselheiros assistentes já haviam sido chamados em uma conferência em Kirtland, Ohio, em 3 de setembro de 1837. A ata dessa reunião diz: o presidente Smith, então, apresentou Oliver Cowdery, Joseph Smith Sr., Hiram Smith e John Smith como conselheiros assistentes. Estes 4 últimos, juntamente com os 3 primeiros, devem ser considerados os cabeças da igreja. Aprovada por unanimidade. Na época em que essa revelação foi recebida, nem Hiram Smith nem Oliver Cowdery ainda serviam como conselheiros assistentes na primeira presidência. Hiram, como esta revelação observa, servia como segundo conselheiro na primeira presidência. Oliver Cowdery havia perdido sua filiação à igreja. Versículo 2. E também a ti, meu servo, Edward Patridge, e a teus conselheiros. Edward Patridge era o bispo em Sião. Seus conselheiros eram Isaac Morley e Titus Billings. John Correll, que havia sido seu segundo conselheiro, foi desobrigado em agosto do ano anterior para servir como historiador da igreja. Versículo 4. Pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O elder P. H. Roberts explicou a importância do Senhor ter nomeado sua igreja nesta revelação. Antes disso, a igreja era chamada de a Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja de Deus, e em uma conferência de elders realizada em Kirtland, em maio de 1834, recebeu o nome de a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Todos esses nomes, no entanto, foram deixados de lado por esta revelação. E desde então, o nome oficial dado nesta revelação tem sido reconhecido como o verdadeiro título da igreja, embora frequentemente seja chamado de a Igreja Mórmon, a Igreja de Cristo, etc. A adequação deste título é evidente e nele
há um belo reconhecimento do relacionamento, tanto do Senhor Jesus Cristo quanto dos santos com a organização. E é por isso mesmo que hoje em dia os profetas atuais têm enfatizado veementemente que utilizemos o nome da igreja conforme foi revelado nesta sessão, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Versículo 6. E para que a reunião na terra de Sião e em suas estacas seja uma defesa e um refúgio contra a tempestade e contra a ira, quando for derramada sem mistura sobre toda a terra. Esse texto afirma que nos últimos dias toda a terra sentirá a mão disciplinadora do Todo-Poderoso. Quando esse dia chegar, dois lugares de segurança para os santos fiéis são identificados. Primeiro, a terra de Sião, que significa o condado de Jackson, Missouri. E segundo, as estacas de Sião, que serão espalhadas por toda a terra. Muito ainda deve acontecer antes que Sião seja redimida e se torne a sede administrativa da igreja. Enquanto isso, a segurança conhecida pelo corpo geral da igreja estará centralizada em suas estacas. O fato dessas estacas estarem espalhadas por toda a terra sugere que a segurança dos santos não estará centralizada em um local específico, mas sim na vestimenta de proteção que repousa sobre eles ao cumprirem seus convênios com exatidão e honra. A segurança dos santos girará em torno da unidade, do amor, da preocupação e do apoio mútuos e do seu direito de recorrer aos poderes do céu para proteger seus interesses. À medida que as estacas de Sião se espalham pela face da terra, esperamos que os templos as sigam. A esperança é que em algum dia não muito distante, todos os fiéis santos dos últimos dias se encontrem a uma distância razoável de um templo. Vamos recitar o principal motivo para a reunião em Sião ou em suas estacas. Ensinou o elder Bruce R. McConkie. É para receber as bênçãos encontradas nos templos do Senhor. Lá, e somente lá, os santos são dotados de poder do alto segundo o antigo padrão. Lá, e somente lá, eles podem entrar nos mesmos convênios eternos que Jeová fez com Abraão, Isaque e Jacó, para que, por meio do casamento celestial, pudessem ter a continuação das sementes para todo sempre. Lá, e somente lá, eles podem realizar as ordenanças de salvação e exaltação por seus antepassados, que morreram sem o conhecimento do Evangelho, mas que o teriam recebido de todo o coração, se ele lhes tivesse chegado em seus dias. De fato, todos os lugares designados para a reunião dos santos são lugares santos, e o centro e a coroa de cada lugar é aquele santuário sagrado, aquele templo santo, onde a plenitude das bênçãos do céu pode ser recebida. A imagem de pragas sendo derramadas sobre a terra como líquido de frascos vem do livro de Apocalipse. Apocalipse 16, dos versículos 1 a 21. Descrever a ira de Deus como um ser líquido, sem mistura, significa que as pragas não serão diluídas ou aguadas, ou seja, a plenitude da ira de Deus será derramada sobre os ímpios da terra. Versículo 7. Que a cidade de Far West seja uma terra santa e consagrada a mim, e será chamada Santíssima, pois o chão em que vos encontrais é santo. Recordem-se que quando Moisés se aproximou da sarça ardente, na encosta do monte Sinai, foi-lhe ordenado que tirasse os sapatos, pois, como lhe foi dito, o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3, 5. Da mesma forma, Jerusalém é mencionada nas Escrituras Sagradas como a cidade santa, a qual, num dia futuro, os incircuncisos e os impuros não chegarão. Isaías 52, 1. De fato, todos os lugares designados para a reunião dos santos são santos, e o centro e a coroa de cada lugar é aquele santuário sagrado, aquele templo sagrado, onde a plenitude das bênçãos do céu pode ser recebida, como já lemos sobre Bruce R. McConkie.
Que o espírito de revelação pode fluir com maior liberdade em alguns lugares do que em outros, é evidente nas instruções do Senhor a Enoque, que quando estava no lugar de Maojá e clamou ao Senhor, ouviu uma voz do céu dizendo: Voltai-vos e subi ao monte Simeão. E aconteceu que me virei e subi ao monte, e enquanto estava no monte, vi os céus se abrirem, e eu estava vestido de glória. E vi o Senhor, e ele estava diante de mim e falou comigo, assim como um homem fala com outro, face a face. Moisés 7, 2 a 4. Não nos é dito porque o Senhor apareceria a Enoque no monte Simeão, mas não no lugar de Maojá. Parece, no entanto, que um lugar era sagrado, enquanto o outro não. Tudo que estava associado ao lugar conhecido por nós como Far West, Missouri, nos tempos antigos, não nos é conhecido. Parece evidente, no entanto, que este era um lugar tornado sagrado por eventos que ali ocorreram. Relatando uma das experiências incomuns e sagradas que Joseph Smith teve em Far West, Joseph Fielding Smith relembrou: o profeta Joseph Smith lutou com o diabo face a face por algum tempo, quando o poder do mal ameaçava um de seus filhos na casa do profeta, a oeste do terreno do templo. Lúcifer declarou que Joseph não tinha o direito de estar ali, que aquele era o seu lugar. Então o profeta repreendeu Satanás em nome do Senhor, e ele partiu e não tocou mais a criança. Versículo 10. E que o início seja em 4 de julho próximo, e daí em diante que meu povo trabalhe diligentemente na construção de uma casa a meu nome. Sobre os eventos daquele dia, o profeta Joseph Smith escreveu: o dia foi dedicado à celebração da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e também aos santos que fizeram uma declaração de independência de todas as turbas e perseguições que lhes foram infligidas, vez após vez, até não poderem mais suportar, tendo sido expulsos de seus lares por turbas implacáveis e inimigos da verdade, tendo suas propriedades confiscadas, suas vidas expostas e tudo posto em risco por tal conduta bárbara. As pedras angulares das casas do Senhor, em conformidade com os mandamentos do Senhor a nós, dados em 26 de abril de 1838, foram lançadas. Joseph Smith Jr. foi o presidente do dia, Hiram Smith, o vice-presidente, Sidney Rigdon, o orador, Reynolds Calhoun, o mestre de cerimônias, George M. Hinkle e J. Hunt, marechais assistentes, e George W. Robinson, o secretário. A ordem do dia foi esplêndida. A procissão começou a se formar às 10 horas da manhã, na seguinte ordem: primeiro, a infantaria milícia. Segundo, os patriarcas da igreja, o presidente, o vice-presidente e o orador. Os 12 apóstolos, presidentes de estaca e sumo conselho, bispo e conselheiros, arquitetos, damas e cavalheiros. A cavalaria fechava a retaguarda da grande procissão, que marchava ao som da música e formava um círculo, com as damas à frente, ao redor da escavação. A pedra angular sudeste da casa do Senhor em Far West, Missouri, foi então colocada pelos presidentes da estaca, auxiliados por 12 homens. A pedra angular sudoeste pelos presidentes dos élderes, auxiliados por 12 homens. A pedra angular noroeste pelo bispo, auxiliado por 12 homens. A pedra angular nordeste pelo presidente dos mestres, auxiliado por 12 homens. Esta casa terá 110 pés de comprimento e 80 pés de largura. É o que foi registrado em History of the Church, volume 3, páginas 41 e 42. Versículo 13. Em verdade vos digo que meu servo Joseph e meu servo Sidney e meu servo Hiram não contraiam mais dívidas por causa da construção de uma casa a meu nome. Essa ordem veio logo após as dívidas contraídas pela igreja com a construção do templo de Kirtland. O elder Heber C. Kimball explicou: os santos iniciaram esta construção, o templo de Kirtland, em 1833, na pobreza e sem recursos para fazê-lo. Em 1834, construíram os muros
Em 1835 a 1836, quase a concluíram. O custo ficou entre 60 e 70 mil dólares. Um comitê foi nomeado para arrecadar doações. Eles viajaram entre as igrejas e arrecadaram uma quantia considerável, mas não o suficiente, de modo que, no final, se viram com uma dívida entre 13 e 14 mil dólares. Há muitos anos, a política da igreja é que nenhum edifício seja dedicado até que seja pago integralmente. Versículos 14 a 16. Mas que se construa uma casa a meu nome, conforme o modelo que lhes mostrarei. E se meu povo não a construir de acordo com o modelo que eu mostrar à sua presidência, não a aceitarei de suas mãos. Mas se meu povo a construir de acordo com o modelo que mostrarei à sua presidência, sim, meu servo Joseph e seus conselheiros, então a aceitarei das mãos de meu povo. O plano ou modelo para o templo em Far West, Missouri, seria dado por revelação. O elder Joseph Fielding Smith escreveu: Temos boas razões para crer que seu plano contemplava muitas mudanças não encontradas na casa de Kirtland. As chaves para o selamento tanto dos vivos quanto dos mortos haviam sido reveladas desde a construção do templo de Kirtland. A doutrina da salvação para os mortos havia sido insinuada, mas ainda não claramente revelada. O Senhor certamente pretendia colocar neste novo templo, se fosse construído de acordo com seu plano, as provisões encontradas no templo de Navu e em todos os outros templos erguidos desde então, para que a ordenança do batismo pelos mortos e todas as ordenanças do Evangelho pudessem ser dadas tanto aos vivos quanto aos mortos, conforme delineado pelo Senhor ao profeta em 19 de janeiro de 1841. E eu ainda quero chamar a atenção no versículo 15: Se meu povo não a construir de acordo com o modelo que eu mostrar, não a aceitarei de suas mãos. O Senhor tem planos ou modelos para que nós construamos a nossa vida. E se não construirmos de acordo com o modelo que Ele delineia, Ele não pode aceitar de nossas mãos. Versículos 18 e 19. E também que outros lugares sejam designados para estacas nas regiões circunvizinhas, como forem indicados a meu servo Joseph de tempos em tempos. Pois eis que eu estarei com ele, e santificá-lo-ei perante o povo, pois a ele dei as chaves deste reino e ministério. Assim seja. Amém. Estacas podem ser designadas e estabelecidas somente sob a direção do presidente da igreja, que possui as chaves do reino. O profeta Joseph Smith recebeu uma revelação explicando a ordem correta para organizar uma estaca de Sião. Diz o seguinte: revelação dada em 12 de janeiro de 1838, após uma consulta ao Senhor, se algum ramo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias poderia ser considerado uma estaca de Sião, até que se reconhecesse a autoridade da primeira presidência por voto da referida igreja. Assim diz o Senhor: em verdade vos digo que não. Nenhuma estaca será designada, exceto pela primeira presidência, e esta presidência será reconhecida pela voz da mesma. Caso contrário, não será considerada uma estaca de Sião. E, novamente, a menos que seja dedicada por esta presidência, não poderá ser reconhecida como uma estaca de Sião, pois para este fim os designei, para lançar os alicerces e estabelecer meu reino. Amém. Seção 116. É um extrato do Diário do Profeta Joseph Smith. Foi incluído pela primeira vez na edição de 1876 de Doutrina e Convênios. O profeta, em companhia de Sidney Rigdon, Thomas B. Marsh, David W. Patton, Bispo Partridge, Elias Higbee e vários outros, partiram de Far West e seguiram para o norte em busca de um lugar onde pudessem estabelecer os primórdios de uma cidade-estaca de Sião, semelhante à de Far West. De acordo com o padrão divino, no centro de uma cidade-estaca deveria haver templo. O local onde os santos pretendiam construir o templo, em Adão onde Amã, é desconhecido. Anteriormente,
Alguns santos se estabeleceram no condado de Davis em 1837, e em 28 de junho de 1838 uma estaca foi organizada, frequentemente chamada de Estaca Diamond. John Smith foi chamado como presidente, com Reynolds Calhoun e Lyman White como conselheiros. Vinson Knight foi nomeado bispo, e em uma revelação subsequente, Neil K. Whitney foi chamado para se mudar de Kirtland, Ohio, para subir à terra de Adão onde Amã e ser bispo para o meu povo. Depois que os santos foram expulsos do estado do Missouri, no início de 1839, a área ficou conhecida como Cravensville, nome em homenagem a John Cravens. A comunidade deixou de existir no início da década de 1870, após a mudança da maioria dos habitantes. Durante o segundo dia em que o profeta Joseph Smith e seus companheiros exploraram esta área, ele observou o seguinte: sábado, 19. Esta manhã, desarmamos nossas barracas e formamos uma linha de marcha cruzando o Rio Grande, na foz de Honey Creek e Nelson's Ferry. O Rio Grande é um riacho grande, belo, profundo e rápido, durante as cheias da primavera e, sem dúvida, permite a navegação por barcos a vapor e outras embarcações. Na foz de Honey Creek, há um bom porto. Seguimos nosso curso rio acima, principalmente através de árvores, por cerca de 28 quilômetros, quando chegamos à casa do coronel Lyman White. Ele mora aos pés de Tower Hill, nome que dei ao local em consequência dos restos de um antigo altar ou torre nefita que ali existia, onde acampamos para o sábado. À tarde, subi o rio cerca de 800 metros até White's Ferry, acompanhado pelo presidente Reagan e meu secretário, George W. Robinson, com o propósito de selecionar e reivindicar um terreno da cidade perto da referida balsa em Davis. Condado, municípios 60, faixas 27 e 28 e seções 25, 36, 31 e 30 que os irmãos chamavam de Spring Hill, mas pela boca do Senhor foi chamado de Adão onde Amã, porque, disse ele, é o lugar onde Adão virá visitar seu povo, ou o ancião de dias se assentará, conforme falado pelo profeta Daniel. Versículo 1. O Senhor chama Spring Hill de Adão onde Amã, porque, disse ele, é o lugar ao qual Adão virá para visitar seu povo, ou melhor, onde o ancião de dias se assentará, como mencionado por Daniel, o profeta. O elder Orson Pratt explicou o significado desse nome. Entendemos então que Adão onde Amã era o lugar onde Adão habitou. Talvez vocês estejam ansiosos para saber o que significa onde Amã. Significa o lugar onde Adão habitou. Amã significa Deus. O termo completo significa Vale de Deus, onde Adão habitou. Está na língua original, falada por Adão, conforme revelado ao profeta Joseph Smith. No final de sua vida, Adão convocou toda a sua posteridade justa para se reunir no vale de Adão, onde Amã, e ali lhes concedeu sua última bênção. Doutrina e Convênios, 107, versículo 53. O Senhor revelou ao profeta Joseph Smith, conforme indicado em Doutrina e Convênios 116, ou seja, essa seção, que o significado mais claro de Adão onde Amã, aplicado à área conhecida na década de 1830 como Spring Hill, Missouri, não se refere a um lugar onde Adão habitou em eras passadas, mas à área de uma futura visita que Adão fará a esta região. Antes da aparição de Cristo em glória ao mundo, Adão, o poderoso príncipe, o arcanjo, realizará uma grande conferência em Adão onde Amã. Joseph Smith disse que Adão reunirá seus filhos e realizará um conselho com eles para prepará-los para a vinda do Filho do Homem. Ele, Adão, é o pai da família humana e preside os espíritos de todos os homens, e todos os que tiveram as chaves devem comparecer diante dele neste grande conselho.
Isso pode acontecer antes que alguns de nós deixemos esse estágio de mortalidade. O Filho do Homem está diante dele e lhe são dados glória e domínio. Adão entrega sua mordomia a Cristo, aquela que lhe foi entregue como detentor das chaves do universo, mas mantém sua posição como cabeça da família humana. A expressão o ancião de dias no mundo sectário é considerada como sendo Cristo. Essa revelação deixa claro que Daniel usou esse termo em referência a Adão. O profeta Joseph Smith explicou que Daniel estava se referindo ao pai Adão como o mais velho ou o primeiro homem. Daniel registrou uma visão na qual os reinos degenerados da terra eram representados por 4 bestas. Cada uma tinha seu período de domínio, que foi retirado pelo reino sucessor até que o Senhor Deus estabelecesse um reino que jamais seria destruído. Descrevendo sua visão desses eventos, Daniel disse: Continuei olhando até que os tronos foram derrubados e o ancião de dias, Adão, se assentou, cuja vestimenta era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era como chamas de fogo e as suas rodas como fogo ardente. Daniel 7, 9 e 10. Essa descrição de Adão é semelhante à do Salvador durante sua aparição a Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo de Kirtland, que vimos na sessão 110. Parece que Daniel viu o pai Adão como um ser glorificado e ressurreto. Daniel continuou: Um rio de fogo jorrava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele, Adão. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. Daniel 7:10. Por revelação, fomos informados de que Adão possui as chaves da salvação sob a direção do Santo. Doutrina e Convênios 78, 16. E preside sobre Cristo na direção da obra do sacerdócio de Deus, incluindo o julgamento. Daniel escreveu ainda: Eu vi nas minhas visões, e eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram, Adão, chegar diante dele, Cristo. E foi-lhe dado, a Cristo, domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, tal que não será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Daniel ainda escreveu: Eu vi, e o mesmo chifre, o último reino a ter domínio, fazia guerra aos santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículos 21 e 22 de Daniel 7. Parece que a assembleia a ser realizada em Adão onde Amã pode incluir várias reuniões ou sessões e se reunir em vários momentos. Pode muito bem incluir a prometida reunião sacramental mencionada pelo Salvador aos seus discípulos na última ceia. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é em memória do meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por todos os que creem em meu nome para a remissão dos seus pecados. Mas eu vos digo que, doravante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu vier, e o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Tradução de Joseph Smith para Mateus 26, versículos 23 a 26. O Senhor revelou ao profeta Joseph Smith que durante esta reunião sacramental, ele partilharia com Joseph e com Moroni, Elias, João o Batista, Elias, José, Jacó, Isaac, Abraão, Adão, Pedro, Tiago, João e também com todos aqueles que meu Pai me deu do mundo. Doutrina e Convênios 27, versículos 5 a 14. É provável que as reuniões sejam realizadas durante as grandes tribulações que precederão a aparição do Salvador ao remanescente judeu no Monte das Oliveiras. E sua aparição em glória ao mundo. Daniel situa o retorno de Adão antes da desolação da abominação, que ocorrerá em Jerusalém. E naquele tempo se levantará Miguel, um anjo revelado a Daniel.
o grande princípio que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vamos para a seção 117. Quando o Senhor ordenou que a cidade de Far West fosse rapidamente reconstruída pela coligação dos santos, os 5 anos de manutenção de uma fortaleza na terra de Kirtland chegaram ao fim. Doutrina e Convênios, 64:21. O profeta Joseph Smith e outros haviam fugido de Kirtland no início daquele ano. Em 6 de julho de 1838, um grupo de 529 santos, conhecido como Acampamento de Kirtland, fez seu êxodo de Kirtland, Ohio, para o Missouri. Parece que apenas 260 completaram a jornada, os demais tendo sido dispersos aos 4 ventos. Notavelmente ausentes desse acampamento estavam o bispo Neil K. Whitney e William Marks. Ambos os irmãos optaram por permanecer em Kirtland, porque estavam preocupados em proteger suas propriedades antes de partir. O presidente Joseph Fielding Smith disse: "É bastante evidente que esses dois irmãos caíram no encanto da especulação e da tentação tão comuns em Kirtland em 1837 e que foram a ruína de tantos dos principais irmãos da igreja." Embora a decisão desses dois líderes de permanecer em Kirtland fosse desconhecida do profeta Joseph Smith, que estava a milhares de quilômetros de distância, o Senhor estava ciente de suas ações. 2 dias após o êxodo do acampamento de Kirtland, o Senhor expressou seu descontentamento com esses dois homens nesta revelação e nomeou Oliver Granger como agente para negociar as propriedades da igreja. Essa revelação foi uma das 4 publicadas em Doutrina e Convênios que foram recebidas no mesmo dia. Junto a elas, seção 118, 119 e 120. Versículo 1 ao versículo 9. Em verdade, assim diz o Senhor a meu servo William Marks e também a meu servo Neil K. Whitney, que resolvam seus negócios rapidamente e partam da terra de Kirtland antes que eu, o Senhor, torne a enviar neve sobre a terra. Que acordem e se ergam e prossigam e não se demorem, porque eu, o Senhor, o ordeno. Parece que ele está falando para nós. Portanto, caso se demorem, não será bom para eles. Que se arrependam de todos os seus pecados e de todas as suas cobiças perante mim, diz o Senhor. Pois o que é propriedade para mim, diz o Senhor. Que as propriedades de Kirtland sejam dadas em pagamento de dívidas, diz o Senhor. Deixai-as ir, diz o Senhor, e o que restar que fique em vossas mãos, diz o Senhor. Pois não pertencem a mim as aves do céu e também os peixes do mar e os animais das montanhas? Não fiz eu a terra? Não tenho em minhas mãos o destino de todos os exércitos das nações da terra? Portanto, não farei eu com que lugares solitários brotem e floresçam e produzam em abundância? Diz o Senhor. Não há lugar suficiente nas montanhas de Adão onde Amã, e nas planícies de Olacineá, ou seja, a terra onde Adão habitou, de modo que cobiçais aquilo que é apenas uma gota e negligenciais assuntos de maior importância? Portanto, subi à terra de meu povo, ou seja, Sião. Aos discípulos de sua época, o Salvador disse: "Não busqueis as coisas deste mundo, mas buscai primeiro edificar o reino de Deus e estabelecer a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Tradução de Joseph Smith, Mateus 6:38. Muito trabalho e energia foram dedicados à construção da estaca em Kirtland. Agora, porém, era hora de abrir mão das propriedades adquiridas ali e edificar o reino de Deus em Far West, Missouri. É preciso lembrar que a igreja não é feita de terras e edifícios. Estes são apenas meios para atender às necessidades temporais de seus membros. Dos muitos edifícios erguidos em dispensações passadas, nenhum permaneceu para uso dos santos de nossos dias. Os princípios são eternos, não as riquezas dos homens. A ordem de abandonar Kirtland foi apenas uma ocasião em que nossos antepassados fiéis foram obrigados a deixar seu lar
e suas terras para seguir sua fé. Já em janeiro de 1831, o Senhor ordenou aos santos de Nova York que se reunissem em Ohio, Doutrina e Convênio, seção 38. Agora, ao se mudarem para Far West, os santos de Kirtland se juntariam aos seus colegas do Missouri, que haviam sido expulsos do condado de Jackson para o condado de Clay e do condado de Clay para o condado de Caldwell. Juntos, esses santos ainda seriam expulsos do estado do Missouri para fixar residência em Illinois, onde construiriam Nauvoo, a cidade bela, de onde seriam expulsos para fora das fronteiras dos Estados Unidos, para a Grande Bacia. Certamente, o Senhor estava peneirando seu povo para que pudesse construir seu reino com os mais fortes. Muitos deles ainda seriam capazes de dizer, como Brigham Young e Heber C. Kimball, que viram suas casas serem queimadas até o chão 5 vezes, e que isso não era nada para eles em comparação com as verdades que obtiveram no mormonismo. Em cada caso, o Senhor fez com que os lugares indesejados e solitários habitados pelos santos, desde pântanos a desertos, brotassem e produzissem em abundância. Joseph Fielding Smith disse: as planícies de Ola Sineá, ou o lugar onde Adão habitou, devem ser parte de, ou nas proximidades de, Adão, onde Amã. Este nome, Ola Sineá, pode ser, e com toda probabilidade é, da língua de Adão. Podemos, sem grande controvérsia, acreditar que esse é o nome que Adão deu a este lugar. Pelo menos podemos arriscar isso como uma suposição provável. Sineá, de acordo com o livro de Abraão, é o nome dado ao Sol. Abraão 3:13. O elder J. M. Jodl, comentando sobre o nome Olá Sineá, disse: Sineá significa Sol, e Olá é possivelmente uma variante da palavra Oleá, que é a Lua. Abraão 3:13. Se assim for, as planícies de Olá Sineá seriam as planícies da Lua e do Sol, assim chamadas, talvez por causa das observações astronômicas feitas ali. Aprendemos com os escritos de Moisés que o Senhor revelou aos antigos grande conhecimento sobre as estrelas, e Abraão, por meio das revelações e por meio do Urim e Tumim, recebeu informações maravilhosas sobre os céus e os planetas governantes, ou estrelas. Também foi revelado pelo profeta Joseph Smith que Matusalém conhecia as estrelas, assim como outros profetas antediluvianos, incluindo Adão. Portanto, pode ser razoável que, nesse vale, informações importantes tenham sido divulgadas antigamente em relação às estrelas do nosso universo. Versículo 10. Que meu servo William Marks seja fiel sobre poucas coisas e será governante de muitas. Que presida no meio de meu povo na cidade de Far West e que seja abençoado com as bênçãos de meu povo. William Marks foi chamado para servir como presidente da estaca Far West, Missouri. No entanto, antes de chegar ao Missouri, os santos estavam sendo expulsos pela milícia estadual, sob a ordem de extermínio do governador Lilburn W. Boggs. O elder Marks foi posteriormente chamado para servir como presidente da estaca em Nauvoo. Infelizmente, ele se aliou a Sidney Rigdon em suas falsas alegações de ser o guardião da igreja após o martírio do profeta e de seu irmão Hiram. Em sua apostasia, o elder Marks vagou entre vários grupos que haviam se separado da igreja e ainda estavam fora do reino na época de sua morte, em 1872. Versículo 11. Que meu servo Neil K. Whitney se envergonhe do bando dos Nicolaitas e de todas as suas abominações secretas e de toda a sua pequenez de alma perante mim, diz o Senhor, e suba à terra de Adão, onde Amã, e seja um bispo para meu povo, diz o Senhor, não no nome, mas em ações, diz o Senhor. Olha que interessante, não no nome, mas em ações. Essa expressão da falta de fé foi direcionada à falta de fé e à força espiritual por parte do bispo Whitney em permanecer em Kirtland, Ohio, para regular os negócios em vez de atender ao chamado do Senhor para vir ao Missouri. Joseph Smith escreveu o seguinte em seu diário a respeito do bispo Neil K. Whitney, dando uma visão sobre as fraquezas e os pontos fortes do irmão Whitney.
Abençoado pelo Senhor seja o irmão Whitney, sim, o bispo da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, pois o bispado jamais lhe será tirado enquanto viver. E chegará o tempo em que ele vencerá toda a estreiteza de espírito e todos os seus desejos cobiçosos que tão facilmente o assediaram. E tratará com liberalidade os pobres e necessitados, os doentes e aflitos, as viúvas e os órfãos. E maravilhosa e milagrosamente o Senhor, seu Deus, proverá para ele, de modo que ele será abençoado com a plenitude das coisas boas desta terra, e sua semente depois dele, de geração em geração. E acontecerá que, de acordo com a medida que ele distribuir generosamente aos pobres, assim lhe será medido novamente pela mão de seu Deus, 100 vezes tanto. Na revelação do apóstolo João, os nicolaítas são identificados como aqueles que lançaram tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem das coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Apocalipse 2:14. Essas abominações estavam em contradição direta com o conselho dado aos novos conversos gentios por Pedro e os apóstolos na conferência de Antioquia. Atos 15:22-29. Como mencionado anteriormente, os santos em Kirtland haviam sido aconselhados a se mudarem para o Missouri. O bispo Whitney permaneceu para garantir sua propriedade. Assim, ele colocou seu desejo de manter sua propriedade acima da ordem do Senhor de se reunirem rapidamente em Far West, Missouri. Ao fazê-lo, ele adotou o mesmo caminho de oposição ao conselho da autoridade presidente da igreja que os nicolaítas haviam seguido no primeiro século depois de Cristo. Por causa de sua demora em chegar ao Missouri, seu chamado como bispo em Adão onde Amã nunca foi cumprido. Assim como seu companheiro igualmente atrasado, William Marks, o irmão Whitney chegou ao Missouri apenas para descobrir que os santos estavam sendo expulsos do estado. Versículo 12. E também vos digo, lembro-me de meu servo Oliver Granger. Eis que em verdade lhe digo, que seu nome será conservado em lembrança sagrada de geração em geração, para todo sempre, diz o Senhor. O profeta Joseph Smith fugiu de Kirtland, Ohio, sem conseguir saldar as dívidas que havia contraído lá. Ele escreveu: Como fui expulso de Kirtland sem o privilégio de resolver meus negócios, antes disso, contratei o coronel Oliver Granger como meu agente para encerrar todos os meus negócios no leste. E como fui acusado de fugir, enganar meus credores, etc., inserirei em um dos muitos cartões e cartas que recebi de cavalheiros que tiveram a melhor oportunidade de conhecer minhas transações comerciais e cujo depoimento não foi solicitado. Paintsville, 19 de outubro de 1838. Nós, abaixo assinados, sendo conhecidos pessoais de Oliver Granger, acreditamos firmemente que a conduta que ele adotou na resolução de reivindicações, contas, etc., contra os antigos cidadãos do município de Kirtland, trouxe grande crédito a ele e a todos os outros que lhe confiaram a responsabilidade de ajustar seus negócios com esta comunidade, o que também fornece evidências de que não houve intenção da parte deles de fraudar seus credores. Assinado Thomas Griffith, John S. Seymour. O serviço prestado por Oliver Granger, colocando seus talentos empresariais a serviço da primeira presidência, resultou posteriormente em outra bênção. Em uma conferência realizada em Quincy, Illinois, de 4 a 6 de maio de 1839, ele foi designado para ir a Kirtland e assumir o comando e a supervisão da Casa do Senhor, e presidir os assuntos gerais da igreja naquele lugar. Em uma expressão de gratidão, a primeira presidência escreveu uma carta de recomendação para o irmão Granger. Sempre consideramos o presidente Oliver Granger um homem da mais rigorosa integridade e virtude moral, e, em suma, um homem de Deus. Temos longa experiência e convivência com o irmão Granger. Confiamos a ele vastos negócios que foram administrados habilmente para sustentar nosso caráter e interesses, bem como os da igreja. E ele agora está autorizado por uma conferência geral a sair e se envolver em grandes e importantes negócios como agente da igreja, para que possa ocupar um cargo de utilidade em obediência aos mandamentos de Deus, que lhe foi dado em 8 de julho de 1838, que diz que ele, referindo-se ao irmão Granger,
Lute fervorosamente pela redenção da primeira presidência da minha igreja, diz o Senhor. Versículo 13. Portanto, que pleiteie sinceramente a redenção da primeira presidência da minha igreja, diz o Senhor. E quando ele cair, tornará a erguer-se, pois seu sacrifício ser-me-á mais sagrado que seu crescimento, diz o Senhor. Oliver Granger prestou um grande serviço ao resolver os assuntos financeiros da primeira presidência e, assim, restaurar o seu bom nome. Sendo um homem de sólida reputação e senso comercial, Oliver Granger poderia ter se tornado um homem muito rico. O sacrifício de oportunidades em troca de riqueza feito por seus servos é conhecido pelo Senhor. Como o Senhor garantiu a Oliver Granger, seu sacrifício será mais sagrado para mim do que a sua renda. Aqui está o seu crescimento na tradução em português, mas poderia ter sido traduzido para renda ou propriedade. O mesmo se aplica à vida de inúmeros outros na igreja hoje. Seu valor para o Senhor está naquilo que abriram mão, não naquilo que acumularam. Versículo 16. E também em verdade vos digo que todos os meus servos da terra de Kirtland se lembrem do Senhor seu Deus e também da minha casa, e conservem e preservem sua santidade, e derrubem os cambistas no meu próprio e devido tempo, diz o Senhor. Assim seja. Amém. Mesmo antes de o profeta Joseph Smith fugir de Kirtland, apóstatas afirmavam que deveriam ter o controle do templo. O Senhor os comparou aos cambistas que profanaram o templo em Jerusalém. Ele declarou naquela época, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus 21, 13. Seção 118. A revelação registrada nesta sessão foi recebida no mesmo dia que as sessões 117, 119 e 120. O profeta Joseph Smith registrou que ela foi recebida em resposta à pergunta: mostra-nos a tua vontade, ó Senhor, concernente aos 12. Versículo 1 da sessão 118. Em verdade, assim diz o Senhor: realize-se uma conferência imediatamente. Organizem-se os 12 e designem-se homens para tomar o lugar daqueles que caíram. Em obediência a essa ordem, uma conferência foi realizada no dia seguinte. A ata da conferência a seguir trata dos assuntos tratados de acordo com a palavra do Senhor nesta revelação. Em 9 de julho de 1838, uma conferência dos 12 apóstolos reuniu-se em Far West, em conformidade com a revelação dada em 8 de julho de 1838. Presentes: Thomas B. Marsh, David W. Patton, Brigham Young, Parley P. Pratt e William Smith. Presidindo, Thomas B. Marsh. Resolvido. Primeiro, que as pessoas que ocuparão os lugares daqueles que caíram sejam imediatamente notificadas para virem a Far West, assim como aqueles dos 12 que não estiverem presentes. Resolvido. Segundo, que Thomas B. Marsh notifique Wilford Woodruff, que Parley P. Pratt notifique Orson Pratt e que o presidente Rigdon notifique Willard Richards, que agora está na Inglaterra. Votado que o presidente Marsh publique o mesmo no próximo número do The Elders Journal. O presidente Rigdon deu alguns conselhos sobre as provisões necessárias a serem tomadas para as famílias dos 12 enquanto trabalham na causa de seu Redentor, aconselhando-os a instruir seus conversos a se mudarem, sem demora, para os locais de reunião e ali cumprirem rigorosamente a lei de Deus. Versículo 2. Que meu servo Thomas permaneça durante um tempo na terra de Sião para publicar minha palavra. O presidente Marsh foi nomeado impressor e editor do Elders Journal em Sião, Missouri. Essa foi uma continuação das mesmas responsabilidades que ele tinha em Kirtland, Ohio. O profeta Joseph Smith era o editor do periódico que servia como a voz oficial da igreja. Versículos 4 e 5. E na próxima primavera, saiam para atravessar as grandes águas e ali promulgar meu evangelho em sua plenitude e prestar testemunho de meu nome. Que se despeçam de meus santos na cidade de Far West no dia 26 de abril próximo, no local onde será construída a minha casa, diz o Senhor. O presidente Wilford Woodruff
explicou as condições que prevaleciam na época em que os 12 deveriam deixar Far West, Missouri, de acordo com esta revelação. A missão então mencionada era de grande interesse para os 12, se não para a igreja. Toda aquela missão na Inglaterra, do início ao fim, colocou os apóstolos em tal posição que eles tiveram que andar pela fé do início ao fim. O Senhor deu uma revelação com data, dia, mês e ano, quando eles deveriam ir para lançar a pedra fundamental no condado de Caldwell, Far West, Missouri. Quando essa revelação foi dada, tudo era paz e tranquilidade, comparativamente, naquela terra. Mas quando chegou o momento de os 12 apóstolos cumprirem essa revelação, os santos já haviam sido todos expulsos pela ordem de extermínio do governador Boggs. E era o máximo que valia a vida de um homem, especialmente um dos 12, para ser encontrado naquele estado. E quando chegou o dia em que fomos ordenados pelo Senhor, naquela revelação, a subir e lançar a pedra fundamental daquele templo, e ali, ao se despedirem dos santos para cruzar as águas e pregar o evangelho na Inglaterra, os habitantes do Missouri juraram que, se todas as revelações do velho Joe Smith fossem cumpridas, isso não aconteceria, porque havia um dia e uma data para isso. O presidente Young perguntou aos 12 que estavam com ele o que faremos em relação ao cumprimento desta revelação. Ele queria saber o que sentiam. O pai Smith, o patriarca, disse que o Senhor tomaria a vontade pelo ato. Outros disseram que o Senhor não podia esperar que os 12 apóstolos subissem e sacrificassem suas vidas para cumprir aquela revelação. Mas o Espírito do Senhor repousou sobre os 12 e eles disseram: o Senhor Deus falou, e cumpriremos essa revelação e mandamento. E esse era o sentimento do presidente Young e daqueles que estavam com ele. Passamos por aquele estado e lançamos aquela pedra fundamental. George A. Smith e eu fomos ordenados ao apostolado naquela pedra fundamental naquele dia. Retornamos em segurança, sem um cão sequer que movesse a língua, e nenhum homem derramou o nosso sangue. Em outra ocasião, o presidente Woodruff relatou eventos que ocorreram após a partida dos 12 de Far West. O diabo, porém, tentou nos matar, pois antes de partirmos para a Inglaterra, todos os 12 estavam doentes, e era quase impossível nos mudarmos ou nos mexermos. Eu havia viajado pelo Tennessee, Mississippi, Kentucky e Arkansas por 2 ou 3 anos, e isso também durante a época de doenças, quando eles não estavam bem o suficiente para cuidar dos doentes, e eu nunca tivera malária. Mas naquela ocasião, fui acometido pela malária pela primeira vez na minha vida. Todos os 12 tinham algum problema. Mas tivemos que viajar doentes. Tivemos que viajar pela fé para cumprir a missão para a qual havia sido chamado por revelação. Mas o Senhor nos sustentou. Ele não nos abandonou. O Senhor aí havia dito que no local da construção da casa dele era de onde deveriam partir. Em outras palavras, era no terreno dedicado à construção do templo em Far West, Missouri. Seção 119. As tentativas dos santos de viver a lei da consagração não cobriram as despesas da edificação do reino de Deus. O Senhor proibiu a primeira presidência de construir o templo em Far West com materiais recebidos a crédito, como havia sido feito com o templo em Kirtland, Ohio. Assim, o profeta Joseph Smith perguntou ao Senhor: ó Senhor, mostra a teu servo quanto requeres das propriedades do teu povo como dízimo. E recebeu a seguinte resposta, que também foi lida em público. Essa revelação, só lembrando, foi recebida no mesmo dia que as sessões 117, 118 e 120. Versículo 1. Em verdade, assim diz o Senhor: exijo que todos os seus bens excedentes sejam entregues nas mãos do bispo da minha igreja em Sião. Essa revelação restaurou a antiga lei do dízimo à nossa dispensação, como parte da restauração de todas as coisas. Sabemos que essa lei foi praticada durante as dispensações de Abraão e Moisés. Supomos ainda que foi revelada a Adão e conhecida e obedecida por aqueles que viveram durante as dispensações de Enoque e Noé. A primeira menção ao dízimo no Velho Testamento é o relato de Abraão pagando dízimos a Melquisedeque, Gênesis 14, 20. Mais tarde,
Jacó renovou a aliança do dízimo com o Senhor em Betel. Gênesis 28, 20 a 22. Os filhos de Israel receberam a ordem de que todos os dízimos dos frutos da terra e de seus rebanhos pertenciam ao Senhor. Levítico 27, 30 a 34 e Malaquias 3, 8 a 10. Embora pouco conhecido, o mandamento de que os santos pagassem 1/10 de sua renda anual exigia um sacrifício de propriedade maior do que o exigido pela lei da consagração e mordomia, conforme praticado nos primeiros dias dessa dispensação. Na lei da consagração, depois que os santos entregavam seus bens e propriedades ao bispo, recebiam uma mordomia para prover suas necessidades. Posteriormente, se de sua mordomia obtivessem mais do que o necessário para o seu sustento, ou em outras palavras, um resíduo ou excedente, então contribuíam com o excedente para a igreja. A grande diferença na lei do dízimo é que ela exige que os santos paguem 1/10 de sua renda antes que quaisquer despesas sejam cobertas e não de seu excedente após suas necessidades terem sido satisfeitas. Como a lei do dízimo exige um ato de fé antes do dia da colheita, ela oferece uma promessa de bênção maior do que a encontrada na lei da consagração, conforme aplicada às mordomias temporais no início da década de 1830. O presidente Joseph F. Smith ensinou: o bispo deve incentivar todo homem, mulher e criança que ganha e recebe em troca de seu trabalho a honrar o Senhor e a se mostrar obediente à lei de Deus, dando 1/10 do que recebe, conforme o Senhor exige, para que seus nomes sejam inscritos no livro da lei do Senhor, para que suas genealogias sejam registradas nos arquivos da igreja e para que tenham direito aos privilégios e bênçãos da casa de Deus. Lembro-me vividamente de uma circunstância que ocorreu na minha infância. Minha mãe era viúva e tinha uma família grande para sustentar. Certa primavera, quando abrimos nossas plantações de batatas, ela pediu aos filhos que pegassem uma carga das melhores batatas e as levou ao escritório do dízimo. As batatas eram escassas naquela estação. Eu era um garotinho na época e conduzia a parelha. Quando subimos de carroça até a escadaria do cartório de dízimos, prontos para descarregar as batatas, um dos funcionários saiu e disse à minha mãe: Viúva Smith, é uma pena que você tenha que pagar o dízimo. Ele repreendeu minha mãe por pagar o dízimo, chamando-a de tudo menos sábia ou prudente. E disse que havia outros que eram fortes e capazes de trabalhar e que eram sustentados pelo cartório de dízimos. Minha mãe se virou para ele e disse: William, você deveria ter vergonha de si mesmo. Você me negaria uma bênção? Se eu não pagasse meu dízimo, esperaria que o Senhor me negasse suas bênçãos. Pago meu dízimo não apenas porque é uma lei de Deus, mas porque espero uma bênção ao fazê-lo. Ao guardar esta e outras leis, espero prosperar e ser capaz de sustentar minha família. Embora fosse viúva, você pode consultar os registros da igreja desde o início até o dia de sua morte e descobrirá que ela nunca recebeu um centavo da igreja para ajudar a sustentar a si mesma e sua família, mas pagou milhares de dólares em trigo, batatas, milho, vegetais, carne, etc. Os dízimos de suas ovelhas e gado, a 10ª libra de sua manteiga, sua 10ª galinha, a 10ª parte de seus ovos, o 10º porco, o 10º bezerro, o 10º potro, 1/10 de tudo que ela arrecadou, foi pago. Aqui está meu irmão, que pode testemunhar a veracidade do que eu digo, assim como outros que a conheceram. Ela prosperou porque obedeceu às leis de Deus. Ela tinha abundância para sustentar a sua família. Assim, o reino de Deus é edificado pelos dízimos e ofertas fiéis dos pobres, bem como por aqueles que foram abençoados além de suas necessidades com um excedente. Os milhões de pobres na igreja que dão seus dízimos ao Senhor seguem o caminho trilhado pela viúva nos dias de Cristo, que deu 2 moedas em sua pobreza, não por sua abundância, mas por sua fé. Marcos 12, 41 a 44. A consagração é uma lei maior somente quando se estende além do que é temporal e envolve a dedicação de todo o tempo, talento e energia que possam ser necessários para a edificação do reino do Senhor.
Doutrina e Convênios 105, 3 a 5. A consagração de propriedades foi o meio usado pelo Senhor para ensinar aos santos que todas as coisas são suas. Na realidade, muito pouca receita era gerada a partir do excedente que poderia ser usado para a edificação do reino de Deus. A sabedoria do Senhor em dar a lei do dízimo nesse momento é evidenciado pela história. Pouquíssimos santos na época dessa revelação possuíam muitos bens excedentes, se é que possuíam algum. E, daqueles que os possuíam, pouquíssimos consideravam suas propriedades como excedentes. O presidente Brigham Young descreveu a reação dos santos a essa revelação da seguinte forma: os irmãos desejaram que eu fosse até as igrejas e descobrisse quais bens excedentes as pessoas possuíam, com os quais poderíamos levar adiante a construção do templo que estávamos iniciando em Far West. Assim, fui de um lugar para o outro pelo país. Antes de começar, perguntei ao irmão Joseph: quem julgará o que é propriedade excedente? Ele respondeu: que eles próprios sejam os juízes, pois não me importo se não derem um único centavo. No que me diz respeito, não quero nada do que eles têm. Então respondi: irei e pedirei a eles seus bens excedentes. E assim o fiz. Descobri que as pessoas diziam estar dispostas a fazer o que lhes fosse aconselhado, mas, ao perguntar-lhes sobre seus excedentes de propriedade, a maioria dos homens que possuíam terras e gado dizia: tenho tantas centenas de acres de terra e tenho tantos meninos e quero que cada um deles tenha 80 acres, portanto, isso não é propriedade excedente. Novamente, tenho tantas meninas e não acredito que serei capaz de dar a cada uma delas mais de 40 acres. Bem, vocês têm 200 ou 300 acres restantes. Sim, mas tem um cunhado chegando e ele dependerá de mim para viver. O sobrinho da minha esposa também está chegando, ele é pobre e terei que lhe fornecer uma fazenda depois que ele chegar aqui. Eu passaria para o próximo e ele teria mais terra e gado do que poderia usar com vantagem. É uma ideia ridícula, mas ainda assim verdadeira. Os homens me diziam que eram jovens e estavam começando a vida e diziam: não temos filhos, mas nossas perspectivas são boas e achamos que teremos uma família com filhos. E se tivermos, queremos dar a cada um deles 80 acres de terra. Não temos propriedades excedentes. Quantas cabeças de gado você tem? Tanto. Quantos cavalos, etc. Tanto. Mas já providenciei tudo isso e tenho utilidade para tudo que tenho. Alguns estavam dispostos a fazer o bem com seus bens excedentes, e de vez em quando você encontrava um homem que tinha uma vaca que ele considerava excedente, mas geralmente ela era do tipo que chutaria o chapéu de alguém, ou arrancaria os olhos, ou os lobos teriam comido suas tetas. De vez em quando você encontrava um homem que tinha um cavalo que ele considerava excedente, mas ao mesmo tempo ele tinha o osso anelar, estava sem fôlego, com as duas pernas espatifadas, tinha a vara feia, uma ponta do pescoço e uma fístula na outra, e ambos os joelhos flexionados. Versículo 2: para a construção de minha casa, e para a colocação do alicerce de Sião, e para o sacerdócio, e para as dívidas da presidência de minha igreja. Isso não se refere a dívidas pessoais, mas sim às dívidas contraídas para comprar e administrar propriedades da igreja. E aí o versículo 3: e esse será o início do dízimo de meu povo. E a lei está citada aí nos versículos 4 e 5. E depois disso, os que assim tiverem pagado o dízimo pagarão a 10ª parte de toda a sua renda anual. E isto será uma lei permanente para eles, para meu santo sacerdócio, diz o Senhor. Em verdade vos digo, acontecerá que todos os que se reunirem na terra de Sião darão seus bens excedentes como dízimo e observarão essa lei. Caso contrário, não serão considerados dignos de habitar entre vós. A referência ao dízimo, conforme usada nessa revelação, incluía todas as ofertas dadas à igreja. A definição da palavra hebraica para dízimo é 1/10. Há alguma discussão entre os santos quanto ao uso e significado da palavra juros nessa revelação. Juros significa renda, o lucro obtido com qualquer investimento de tempo ou dinheiro. O termo dízimo não tinha definição oficial de 1/10 da renda de um indivíduo até que essa revelação fosse recebida.
Em dezembro de 1837, em Far West, Missouri, o bispo Partridge reuniu-se com John Corey e Isaac Morley como um comitê para determinar como as despesas do reino poderiam ser sustentadas. Eles propuseram um plano pelo qual a Igreja dos Santos dos Últimos Dias pudesse voluntariamente arrecadar recursos, pagando o dízimo, para ser um fundo sempre pronto para ajudar os pobres, e determinaram que um dízimo de 5 mils poderia ser arrecadado sobre o dólar que cada homem vale. Esse plano consistia em que os santos estimassem seus bens totais em propriedades e bens e pagassem 2 centavos por dólar. Outra proposição era que viúvas e aquelas famílias com patrimônio não superior a 75 dólares não seriam obrigadas a pagar o dízimo e, ainda assim, manteriam uma posição honrosa na igreja. A ideia de um dízimo, consistindo em 10% da renda de um indivíduo, não era um conceito inteiramente novo para os santos em 1838. O profeta registrou que na noite de 29 de novembro de 1834, depois de começar e nos regozijar diante do Senhor nessa ocasião, concordamos em fazer o seguinte convênio com o Senhor, a saber, que, se o Senhor nos fizer prosperar em nossos negócios e abrir caminho diante de nós, para que possamos obter meios para pagar nossas dívidas, que não sejamos perturbados nem desacreditados perante o mundo, nem perante seu povo. Depois disso, de tudo que ele nos der, daremos 1/10 para ser doado aos pobres de sua igreja ou como ele ordenar, e que sejamos fiéis naquilo que ele confiou aos nossos cuidados, para que possamos obter muito, e que nossos filhos depois de nós se lembrem de guardar este convênio sagrado e santo, e para que nossos filhos e os filhos de nossos filhos saibam disso, assinamos nossos nomes com nossas próprias mãos. Na assinatura está Joseph Smith Jr., Oliver Cowdery. A lei do dízimo separa os santos que estão comprometidos com o reino de Deus e aqueles que não estão. Hoje, ela serve como um dos fatores determinantes da dignidade de entrar nos templos de Deus e receber as ordenanças sagradas ali administradas. O presidente Joseph S. Smith ensinou: por este princípio, a lealdade do povo desta igreja será posta à prova. Por este princípio, saber-se-á quem é a favor do reino de Deus e quem é contra ele. Por esse princípio, ver-se-á quem tem o coração voltado para fazer a vontade de Deus e guardar seus mandamentos, santificando assim a terra de Sião para Deus, e quem se opõe a este princípio e se afastou das bênçãos de Sião. Há grande importância ligada a este princípio, pois por ele se saberá se somos fiéis ou infiéis. Nesse sentido, é tão essencial quanto a fé em Deus, o arrependimento dos pecados, o batismo para a remissão dos pecados ou a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Versículo 6: E digo-vos: se meu povo não observar esta lei para santificá-la, e por esta lei não santificar a terra de Sião para mim, a fim de que nela sejam guardados os meus estatutos e os meus juízos, para que seja santíssima, eis que em verdade vos digo, ela não será para vós uma terra de Sião. O presidente Joseph F. Smith explicou aos habitantes de Israel nos últimos dias: se santificardes a terra de Sião para o Senhor por meio da observância dessa lei, ela será uma terra de Sião para vós. O Senhor abençoará a terra e a tornará frutífera para vós, como fez com a terra dos filhos de Israel. Nos tempos antigos, o Senhor abençoou a terra para aqueles que observavam a lei do dízimo. Segundo Crônicas 31, 5. Essa lei foi dada aos filhos de Israel, e quando a obedeceram, prosperaram e tiveram abundância. Quando a desobedeceram, foram afligidos pela seca, pela ferrugem e pelo inseto devorador, e ficaram empobrecidos e destruídos por não observarem a lei. Por meio do profeta Malaquias, o Senhor ordenou ao antigo Israel, lá em Malaquias 3, 10 a 12. A renovação e a santificação da terra simbolizam a renovação espiritual do povo do Senhor. E mais uma vez no versículo 7 ele frisa: isto será um modelo para todas as estacas de Sião. Assim seja, amém. Ou seja, é o padrão do Senhor. Seção 120. Em conexão com o recebimento da revelação sobre o dízimo, registrada
Na seção 119, o profeta Joseph Smith escreveu: Revelação, tornando conhecida a disposição das propriedades dizimadas, conforme mencionada na revelação anterior. Versículo 1. Em verdade, assim diz o Senhor: Chegado é o tempo em que sua distribuição será feita por um conselho, composto da primeira presidência de minha igreja, e do bispo e seu conselho, e de meu sumo conselho, e por minha própria voz a eles, diz o Senhor. Assim seja. Amém. De acordo com as instruções do Senhor nessa revelação, todas as despesas com os fundos da igreja são autorizadas pelo conselho sobre a disposição dos dízimos, de acordo com as normas escritas. O conselho é composto pela primeira presidência, pelo quórum dos 12 apóstolos e pelo bispado presidente. A despesa com os dízimos é um dever sagrado. O dinheiro contribuído provém tanto dos pobres quanto dos ricos. O Senhor indicou que, por meio de revelação aos membros do conselho sobre a disposição dos dízimos, ele determina o uso destes fundos sagrados.